Haja Manhã, na Rádio Gilão. Por aqui continuamos para proporcionar mais informação relacionada com estes dias que vivemos e uma altura muito especial para todos em geral e em particular para os católicos. Semana Santa, Quaresma, falando um pouquinho sobre o que são os momentos altos, os que vamos ter por Tavira. É com gosto que temos aqui o Sr. Bispo Manuel António, bem-vindo, para que possamos aqui deixar o convite a todos os que nos ouvem, quer de Tavira ou não, que queiram acompanhar este momento. Tavira é uma... Já se apercebeu disso, o Sr. Bispo chegou a Tavira e nunca mais o libertámos. É uma cidade com características especiais, além das muitas igrejas, mas há assim esta interiorização da Semana Santa especial por cá. Sim, tem suas características próprias. De facto, a Semana Santa é a Semana das Semanas, é um momento central da celebração dos mistérios da nossa fé cristã, que começa com o Domingo de Ramos, com a grande celebração da entrada de Jesus em Jerusalém, a Procissão dos Ramos, que faz parte das nossas tradições aí por todo o mundo, e depois a narração da Paixão, como grande momento desse dia, e assim iniciamos então a Semana Santa, que depois, com a quinta-feira, começa o Tríduo Pascal, que ainda é o centro da vivência da nossa fé, da celebração de Jesus Cristo morto e ressuscitado, que é de facto o centro da fé cristã. E portanto, também aqui nós continuaremos este ano a ter as vivências próprias desta Semana Santa, e até um pouco antes, já durante esta da Quaresma, foi havendo via sacras um pouco aqui e acolá, e nós este domingo vamos também ter a nossa via sacra tradicional já pelas ruas de Tavira, a começar em São Paulo e a terminar em São José, às 9 da noite. Iremos ter também alguns momentos até para a comunidade inglesa também, com uma via sacra, com momentos até de confissões destinados a essa comunidade, e com celebrações específicas também, tanto de Quinta-feira Santa como Sexta-feira Santa, e também no Domingo de Páscoa, celebrações também em inglês para essa comunidade, que começa a ter uma presença bastante significativa aqui também na nossa comunidade. Temos este sábado à tarde também vamos ter a via sacra da catequese, depois, como já disse, então no domingo à noite teremos a via sacra aqui nas ruas de Tavira. Depois, na quinta-feira de manhã, como já é habitual, também haverá a missa crismal na Sé em Faro, e à tarde, às 6 da tarde, teremos então também a celebração da missa da Ceia dos Senhores em Tavira, e também na Conceição, já que agora a Conceição também está integrada aqui na nossa equipe pastoral de Tavira, também iremos até lá. Então, temos a missa da Ceia do Senhor tradicional, como já é habitual. Temos depois, na sexta-feira, a celebração da Paixão, também em Santiago, e na Conceição, e também depois em inglês às 6 da tarde. E teremos também então à noite a tradicional procissão do enterro dos senhores, que sai da Misericórdia. Já agora, peço desculpa, voltando atrás, sim, também temos a procissão do Carmo, da procissão do Triunfo, no Domingo de Ramos, a sair do Carmo às 5 da tarde. Então, no Domingo de Ramos não teremos a missa habitual da vespertina no Carmo, teremos sim a procissão do Triunfo, que já faz parte também da nossa tradição aqui de Tavira. E então depois, na Sexta-feira Santa, teremos a procissão do enterro do Senhor a sair da Igreja da Misericórdia, dinamizada depois pela Misericórdia, pela Santa Casa da Misericórdia. No sábado de manhã teremos às 9 horas laudes, também com os escrutínios dos que vão ser batizados na Vigília Pascal. E então à noite, às 21h30 da noite, teremos a nossa grande Vigília Pascal na Igreja de Santiago,
onde vamos também ter presentes as várias comunidades da paróquia, de Conceição, de Santa Luzia, daqui e do Carmo. Também vão estar lá com os círios pascais, para depois levar para essas comunidades onde nós temos a celebração dominical. Depois, ao outro dia, temos as missas habituais de domingo, que é a celebração aliás, cada domingo a celebração da Páscoa do Senhor. Precisamente. E, portanto, também temos aqui no domingo de Páscoa, depois as missas já habituais das 9 horas na Conceição, às 10h30 em inglês e às 11h30 em português, mas esta precedida pela também tradicional procissão do Santíssimo, que irá iniciar-se às 10h30 da manhã em Santo António, ou seja, às 10h30 expomos o Santíssimo, temos ali um tempo de adoração ao Santíssimo, e às 11 horas iniciamos a nossa procissão para Santiago, onde continuaremos depois a Eucaristia Pascal. Muito intenso. E pelo menos na informação que chega até nós, essa colaboração especial, paróquias Tavira, Luz Tavira, no fundo, para que cada um possa escolher o momento, a hora e o oportuno que é acompanhar a celebração. E outro ponto que o Sr. Bispo falou, prende-se, e quero chamar aqui a atenção das pessoas, pelo menos da informação que tenho e do conhecimento que tenho, essas tais missas em inglês, quando se pensa que as missas em inglês são para estrangeiros, residentes entre nós, com alguma idade e que querem acompanhar essas celebrações, a confirmação de que há muitos imigrantes, trabalhadores nossos que acompanham estas celebrações, e o inglês é a língua mais próxima para eles. Sim, atenção que quando falamos da missa em inglês não significa que aqueles que vão participar na missa sejam ingleses, também há. Mas quando se pensa, quem pensa, tantos ingleses já residentes, não. Mas... Também temos lá pessoas vindas das Filipinas, da Índia, sim. Da Irlanda, do Canadá, dos Estados Unidos. Sim, mas o que quero ressalvar é que dos que estão a trabalhar cá, que professam a religião católica e que acompanham as celebrações. Também é uma maneira de a gente lhes dar oportunidade de eles poderem viver também a celebração da sua fé numa língua que lhes permite mais facilmente entender o significado da sua celebração. Não tanto interessante, já agora um aspecto interessante, há dias estava eu na Conceição e vi um senhor aproximar-se do placar que está lá com as informações. Então aproximei e perguntei-lhe o que é que ele pretendia. Então ele disse-me que era sueco e que queria saber, um sueco católico, quase uma agulha no palheiro, mas também há. Também usar. E então queria saber o horário das missas, etc. E eu, sim, lá lhe disse, mas também lhe disse que se ele quisesse seguir em inglês, que poderia vir a Santiago, etc. Entretanto, eu fui para dentro da igreja fazer um trabalho, e quando vinha a sair da igreja, vejo outro senhor dirigir-se para o placar, também de conversa com ele, etc. E este era mesmo inglês. Então queria saber a hora das missas, etc. E eu lá lhe disse, mas olha, também tem uma missa em inglês em Santiago. Não, estou em Portugal, a missa tem que ser em português. Que bonito. Bonito. E atenção, ele falou isto em inglês porque ele português, sim, mesmo assim, vendo-se que não dominava ainda o português, diz, não, estou em Portugal, não, quero assistir à missa em português. Pronto, também bonito. Há isso. E também há uma maneira de que usar também, esta expressão, de que estando em Portugal querendo aprender um bocadinho a língua, ou assistir a uma celebração também ajuda. Também ajuda. Atenção, porque eu recordo uma ocasião, estarmos a falar num encontro sobre a integração dos imigrantes e a necessidade de acolhermos, e eu chamei a atenção para o facto de que a Igreja muitas vezes é o primeiro lugar que ajuda na integração destas pessoas. O facto da pessoa ter uma determinada fé e ir-se encontrar com gente que sabe que vive essa fé. E a verdade é que depois nós na igreja hoje é que vamos por encontrar leitores, é que vamos por encontrar catequistas que são brasileiros, que são até das nossas ex-colónias de África, etc. E portanto estão ali também integrados, e tanto a igreja como um lugar que tantas vezes acaba por ser o primeiro lugar de que leva estas pessoas a sentirem-se integradas na nossa cultura, na nossa sociedade. Portanto, isto também é um papel importante que a igreja faz. Agora eu ressalvo, Sr. Bispo, se não for a igreja a unir...
Também não pode ser só a Igreja, também. Claro, mas... Também há outras instituições que também, graças a Deus, ajudam a integrar mas a questão da fé, pessoas, etc. A fé é importante e sem dúvida que se nós, como cristãos, não temos as nossas igrejas de portas abertas, quem é que vai ter? E hoje precisamos de afirmar isso, porque infelizmente a cultura a que estamos a assistir não vai está a haver aí um xenofobismo, de facto, que impressiona hoje. Preocupa, não preocupa? Preocupa, sim. Mas, vamos para a frente. Temos que arranjar, como ditos, anticorpos para ultrapassar, para que não faça grande moça e que seja mais um momento, um tempo que se vive e que alguma coisa, enfim, passe sem deixar essa marca menos boa. Portanto, este é precisamente um momento bom, um momento forte da Igreja de União. É assim, podemos dizer que a primeira grande celebração cristã foi sempre à volta da Eucaristia. E era a celebração da Páscoa. Por isso é que o domingo, desde o início, se tornou o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, já nos aparece até nos Atos Apóstolos como o dia do Senhor, porque era o dia em que os cristãos se congregavam para celebrar a Eucaristia. Tanto, o primeiro grande momento celebrativo da fé cristã foi, de facto, a Eucaristia ao domingo. Que não nasce para substituir o sábado judaico, nem muito menos, até porque os primeiros cristãos judeus continuavam a guardar o sábado como os judeus que eram, mas celebravam a Eucaristia ao domingo. Depois, a partir, então, da celebração da morte e ressurreição de Cristo, é que veio o Natal. Veio também, pois Cristo morreu porque também nasceu. Exato. Nasceu quando? Sim. Então vamos celebrar o Natal também de Jesus Cristo. E depois todos os outros momentos celebrativos que nós temos ao longo do ano, como também festas ligadas à vida dos santos e coisas assim. Mas, de facto, a Páscoa é o grande centro da celebração da fé cristã, porque a morte e ressurreição de Cristo é o núcleo central da fé cristã, é o carigma fundamental. O primeiro anúncio que nós anunciamos ao mundo é: Cristo morreu e ressuscitou, a morte foi vencida, portanto há razões para a esperança. Exatamente, portanto é um ponto alto e um momento alto que une os cristãos. Por regra, e em relação a este momento, as celebrações são sempre muito participadas, as pessoas deslocam-se e gostam de se centrar nos locais onde esta celebração é feita, e é essa questão que envolve muitos para a tal celebração batismal centrada na Páscoa. Portanto, uma pessoa pode se batizar o ano inteiro, mas tem a vigília, modo diferente. Assim, o batismo surge como o sacramento, logo também desde o início do cristianismo, até porque foi o próprio Cristo que mandou que se batizasse, como o momento fundamental da adesão da pessoa a Jesus Cristo na Igreja. E por isso o batismo também aparece como um momento importante e ligado exatamente à Páscoa. Por isso a Vigília Pascal, desde sempre, foi a grande celebração também batismal. A pessoa celebra a sua fé em Jesus Cristo morto e ressuscitado e adere a essa fé pelo batismo. Por isso os catecúmenos preparavam-se para serem batizados na Vigília Pascal, como ainda hoje se mantém, e todos os anos costuma haver adultos a batizarem-se na Vigília Pascal, e este ano aqui em Tavira devemos ter alguns jovens que se vão batizar também nesta Vigília Pascal. Mas em alguns lugares até há anos em que são grupos bastante significativos de pessoas adultas que aderem à Igreja e que se batizam exatamente na Vigília Pascal. Aliás, a liturgia da Vigília Pascal é toda ela centrada em Jesus Cristo ressuscitado e é uma liturgia muito batismal.
Aí temos o Círio Pascal como a luz, que é Cristo que nos ilumina, a bênção da água, que depois vai servir para o batismo, muitas vezes até durante quase o ano inteiro. Temos tanto a apresentação também dos óleos, etc. Portanto, temos ali toda uma série de ritos que estão ligados ao próprio batismo, por isso a liturgia pascal é também ela fundamentalmente uma liturgia batismal. E neste caso, por Tavira, a dividir-se aqui na paróquia por os vários locais, se fosse uma cidade com uma igreja, portanto era tudo centrado. Agora assim, cada um pensa, acontece, que se fosse nesta aqui mais perto de mim eu ia. Acontece um bocadinho essa sensação, Sr. Bispo? É assim. Em primeiro lugar, a lógica Vigília Pascal só vai acontecer em Santiago e também em Luz de Tavira, Padre Rafael, Luz de Tavira, etc. Pronto. E então em Santiago nós vamos ter a presença da Conceição também, vamos ter a presença do Carmo e de Santa Luzia, já que são espaços onde também temos culto habitual, também aos domingos, e portanto vamos também lá ter o Círio Pascal exposto, etc. Mas portanto, no outro dia, já no domingo de Páscoa, já vamos ter missas nestes vários lugares. Vamos ter missa na Conceição às 9 da manhã, vamos ter missa em Santa Luzia à tarde, não haverá missa no Carmo, na Igreja do Carmo à tarde há sempre lá um concerto de Páscoa, e já habitualmente não há missa ali, e passámos-la para Santa Luzia. Mesmo assim, damos sempre a oportunidade de, no domingo à tarde, as pessoas que eventualmente não possam ir de manhã à missa, têm sempre a tarde para ir e podem fazê-lo em Santa Luzia. E, portanto, temos, de facto, essas celebrações várias. Ainda há bocadinho estava a falar de que estamos a falar de igrejas onde habitualmente havia um pároco. Conceição tinha o seu pároco, Santa Maria tinha o seu pároco, Santiago tinha o seu pároco, e agora estamos a falar de uma pessoa só que acaba por assumir um pouco isto tudo. É verdade que no tempo da Páscoa até está cá também o Padre Miguel, portanto estaremos aqui os dois, mas durante o ano praticamente fico eu aqui com isto tudo, e por isso ainda hoje, por exemplo, havia um grupo que me escrevia que vem aí fazer um acampamento e queriam ter uma missa lá no campo, etc. Eu disse, ao domingo, eu disse, a minha gente, já se leva 4 missas ao domingo, não me peçam outra. Desloquem-se um bocadinho e vão à missa na igreja. Não dá, quer dizer, porque de facto hoje cada padre tem 2, 3, 4 missas ao domingo, não dá para estarmos aí E conseguir uma hora, entre aspas, dita ideal, que as pessoas, fazer uma missa a hora que as pessoas possam ir, portanto não é só a disponibilidade. Sim, mas temos que... também a disponibilidade das pessoas, não é? Das pessoas, etc. Temos que ver horários e tudo mais. Mas cá estamos. É verdade. Sim, o Sr. Bispo Manuel António sempre disse, e aliás lembro-me do que disse ao Padre Rafael, que isto são coisas que, não é? A dinâmica que se cria, que faz parte. Sim, faz parte. Faz parte. E o dia só tem 24 horas. Portanto, vamos para a frente. Que seja. Portanto, tudo diremos preparado para que seja realmente uma Páscoa feliz, que cada um possa interiorizar a sua fé. É este convite que fica da paróquia de Tavira. Sim, eu diria, como já disse há bocadinho, a Páscoa, a grande celebração da esperança. Nós estamos a celebrar o jubileu que o Papa colocou como lema, peregrinos na esperança. Ora, são duas coisas que nós temos que viver com muita consciência na nossa vida, de que nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Portanto, a nossa vida é um caminho, uma caminhada. E todos nós podemos tender para um certo pessimismo, tantas vezes as coisas nunca estão bem, infelizmente nos últimos tempos até acabamos por ser confrontados com realidades que não estávamos habituados, como foi estas situações de guerra na Ucrânia, como é também aquilo que está a viver no Médio Oriente e outras guerras que continuam presentes aí por esse mundo além, a violência que tantas vezes faz presente devido a gangues, a grupos que aparecem ligados ao mundo da droga e outras coisas assim, e portanto, no meio deste mundo, tantas vezes a pessoa tende, às vezes, a desanimar, para o pessimismo, etc. Ora bem, a Páscoa, a grande festa da esperança, que nos diz que não tenhamos medo porque não estamos sozinhos. Jesus Cristo aos seus discípulos dizia, não temais, pequeno rebanho, eu estarei convosco até ao fim dos tempos, e eu já venci o mundo. A morte já foi vencida.
E, portanto, a Páscoa é esta grande celebração que nos diz para olharmos para o futuro com esperança, com ânimo, porque, afinal, a morte já foi vencida e por isso temos razões para acreditar, temos razões para lutar pela vida, temos razões para sermos peregrinos, mas sempre com esperança. Também com a imagem e a mensagem que recebemos, diremos, do Papa Francisco, que apesar da doença, não é? Continua firme e ainda assim sempre possível passar a mensagem a todos. É todos. É a mensagem da Igreja, a mensagem que o Papa depois insiste, que tenhamos confiança, que tenhamos esperança, e de facto é isso que nos anima. Queremos agradecer-lhe muito, Sr. Bispo Manuel António, o facto de partilhar connosco aqui e deixar o convite a toda a comunidade. Deus abençoe a todos. Rádio Gilão Tavira. Para o mundo, através da emissão online em radiogilão.com. A onda do Algarve.